Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é dia 1º de setembro, vamos aí iniciar mais um mês, né, vitorioso. Você fique ligado na OB Trader profissional, que aqui com certeza você vai encontrar a consistência que você precisa. Pessoal, a OB Trader profissional, ela pertence à franquia Day Trader profissional, tá? O Day Trade profissional já existe há alguns anos. Ela começou com criptomoedas, né, e até hoje, né, o carro-chefe nosso é criptomoedas. Você que ainda nunca ouviu falar de criptomoedas, moedas digitais, nunca ouviu falar do Bitcoin, com certeza você está muito por fora. Você tem que se atualizar mais um pouco e também começar a investir também no nosso day trader profissional, que também temos o segmento aí, né, de criptomoedas. Bom, vamos aqui atualizar os nossos gráficos. Você está vendo aqui a IK Option. A IK Option é a corretora que a OB Trader profissional usa, porém você tem aí o livre-arbítrio, né, de você escolher a corretora que você quer, né, de preferência, uma corretora que você se identifica mais, também não tem problema, tá? Nós usamos a ArcOption porque realmente a ArcOption ela é uma corretora que ela dá muito pouco problema, né? Existem sim corretores que dá muitos, vários, inúmeros problemas, porém a ArcOption, na minha opinião, ela é a melhor a se trabalhar, tá bom? Bom, hoje nós vamos aqui mostrar para vocês, né, como se formam os candles, a formação, né, dos candles, o que representa os candles, o que são os candles. Bom, há muitos anos, né, na época de Osaka, que era no Japão, se falavam muito sobre negociações. Então, né, o nosso um grande mestre, né, da Bolsa de Osaka começou a ver a variação de preços, né, que subia e descia aí gradativamente os preços de um dia para o outro. Então ele começou a ver quem comprava e quem vendia e a oscilação do dia. Foi aí que nasceu os candles, os famosos candlestick, né? Então aí um outro, né, grande historiador, um grande empreendedor trouxe essa visão, né, para Wall Street, que é a bolsa de valores americana, e ali está até hoje, né, os candlesticks. Gente, a história dos candles assim é muito longa, então se eu for falar aqui por parte vai demorar muito, vai ficar muito longo o vídeo. Bom, e a nossa intenção aqui é que você pegue o mais rápido possível, absorva a informação e isso fique gravado na sua mente. Pegue papel e caneta, tenha esse hábito, tá, de você anotar tudo que você ouve. Por quê? Quando você anota aquilo que você ouve, você tem uma capacidade melhor de você gravar e memorizar aquilo que você está aprendendo. Ou seja, você vai aprender cada vez mais de uma forma mais forte, uma forma mais isso se torna um hábito e esse hábito vai se tornando uma praticidade no seu dia a dia. Conforme for, você não vai mais deixar esse hábito, né, de você anotar tudo que você está ouvindo, né? Bom, vamos falar dos candles que sobem, dos candles que descem, os candles que sobem, esses candles de força que você está vendo aqui na nossa tela. Esses candles são a força compradora, tá, pessoal? A força compradora, o mercado financeiro ele simboliza entre dois animais, o urso, né, e o touro, né? Os compradores são os touros, né, e os ursos são os que vendem, tá? Então, quando você vê alguém dizendo, eu gosto mais de atuar como touro, então é porque ele está falando que ele é mais comprador, tá? E o urso ele é mais vendedor, a força vendedora, tá bom? Então os candles verdes eles simbolizam os que estão comprando e os verdes, os vermelhos, os que estão vendendo. Ou seja, quando você vê que o mercado ele tem duas direções, é para cima ou para baixo.
É tanto que você vê aqui, ó, call ou put, tá? Call é para cima, é compra, e put para baixo é venda. Quando alguém fala assim, ah, deu um put, então ele vendeu. Ah, eu dei um call, então ele comprou, tá? Você vê aqui que temos aqui o payout, tá? Payout tá hoje, então uma porcaria, né? 78%, porém, você vê que o horário aqui é 1h08, 1h18 da manhã, tá? Aqui você vai ver o tempo, né? O gráfico de opções binárias ele trabalha com o tempo. E aqui você vai escolher a quantidade de valor que você quer dar de entrada. Se você perder, você vai perder, por exemplo, nesse exemplo aqui, você vai perder 100. Se você ganhar, você vai ganhar aí 78% ou R$ 78, tá bom? Quando você perder, sempre nós falamos assim, ah, na próxima você ajusta o seu payout para você ganhar. Então, você vai fazer assim, você vai pegar esses 78, né? Esses 100, o 100 que você perdeu, e você vai ajustar o seu payout, que é 78, né? Você ajusta para 22. Quando você for na próxima entrada, né, você vai ganhar R$ 100 completo, tá? Porque se você for ganhar, na próxima você for apostar, né, R$ 100 novamente, você já não vai ganhar assim, você vai ganhar R$ 78, ou seja, você vai ficar 22 negativo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui uma força vendedora bem forte aqui para vocês entenderem. Olha só. Quando você pega uma força aqui vendedora, por exemplo, olha só a força desse candle. Esse candle nós chamamos de Morobozu, né? Ou uns falam Morobozu, outros falam Morobu, outros falam Marobozu, enfim. O importante é que esse candle ele representa um candle de força, tá? Força de quê? Força de queda, força de venda. Então, o que você tem que entender sobre gráficos? Você tem que entender que ele conversa com você, ele te dá a descrição do que está acontecendo dentro do mercado. Então, você tem que começar a identificar, né, o que acontece dentro do mercado financeiro. Vamos lá, vamos pegar aqui um candle que ele tem um pavio muito grande. Olha só isso aqui. O que acontece? Você está vendo aqui esse pavio? Vamos aqui ver esse pavio aqui. E olha só o tamanho desse pavio. Esse pavio alguns chamam de sombra, tá, pessoal? Pavio de sombra. O que representa essa zona aqui para você? Isso aqui é uma zona que era para o preço chegar aqui, porém ele chegou aqui. Aonde que foi a abertura desse candle? A abertura desse candle foi aqui. Esse candle abriu aqui. Ele tentou chegar também para ficar negativo aqui. Então, ou seja, ele abriu aqui, chegou na sua máxima de queda aqui, chegou na sua máxima de alta aqui e fechou aqui e abriu na mesma linha desse segundo candle aqui. Veja bem, ele fechou na linha aqui e logo posteriormente ele abriu aqui. Ele abriu aqui e ele fez a mesma coisa que esse outro candle fez. Porém, o que significa isso? O que significa? Essas duas linhas que você está vendo aqui, essas duas linhas, essa zona aqui, esse pavio aqui, significa que os vendedores estavam tentando jogar o preço para baixo. Porém, eles não conseguiram. Você vê que eles conseguiram até aqui, jogar para baixo até aqui, porém, a força compradora foi maior. Ou seja, o preço do candle está aqui, ó, nesse corpo. O preço ele foi aqui, veja aqui, ó. O preço foi... Qual o preço que ele foi?
Vamos voltar naquele candle lá. Você vê que ele chegou aqui a um preço de 841. Esse tá atrapalhando um pouco aqui. Bom, não importa. Não importa que o preço do corpo dele, né? O corpo dele teve um preço. Iniciou-se com um preço, né? E fechou com outro preço. Tá bom? Então, a análise desse candle foi que ele sofreu uma forte, né? Ele veio também, né? Ele veio também de uma lateralização. Você vê que aqui começou a ter uma distribuição. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. E aqui nesse candle ele teve uma forte compra. Geralmente quem faz esse candle aqui são grandes bancos, tá? São instituições grandiosas que fazem a força desse candle ter uma vela tão grande, de uma força compradora muito gigante. Ou seja, aonde estão os varejistas? Aqui, ó. Esses candles pequenininhos aqui, ó. Esses são os varejistas aí, eu, você, são pequenas empresas de pequenos, né? São sardinhas do mercado, vamos dizer assim. Aqui é a atuação de um banco, tá, pessoal? Aqui, esse candle aqui, nós estamos falando de no mínimo aí, no mínimo, uns 100 bilhões, 100 milhões de reais, 100 milhões de dólares, enfim. É muito dinheiro, tá? Não é pouco, não. 100, 200, 300 milhões, 400 milhões. Um candle de uma força grandiosa dessa daqui, com certeza, é um banco, tá? É uma grande instituição aí que movimentou esse mercado aí, né, em 5 minutos, tá bom? Então, é por isso que se forma os candles. Os candles é formado por acionistas. São empresas, são microempresas, são grandes players, né, que entendem muito do mercado e eles movimentam o mercado, tá? O que movimenta o mercado são os grandes players, tá bom? Porém, o que acontece? Esse gráfico que existe aqui, que você está vendo dentro do Forex, ele é um gráfico espelhado, tá bom? Esse gráfico esse gráfico aqui do AudiCAD, ele é verdadeiro? Se você pegar essa mesma visão de mercado que você está vendo aqui, e você for no mercado de Forex, o verdadeiro mercado de Forex, direto no mercado de Forex, você vai ver o gráfico igual esse aqui? Sim, a mesma coisa. Então, qual é a diferença que a IQ Option faz? A IQ Option, ela te dá um tempo. Ela diz assim, o que você acha? Você acha que esse candle vai fechar 1,5 para baixo ou para cima? E essa análise é válida? Olha, quando você tem uma análise de mercado, de micro entradas, nós chamamos de intraday, e você analisa de forma microscópica o que está acontecendo dentro do mercado, sim, é válido. Tá bom? É válido porque o price action ele vale para tudo. Ele vale para o candle de 1 minuto, vale para o candle de 5 minutos, vale para o candle de 15 minutos. E qualquer trader que falar para você assim, eu só opero num tempo maior. Ué, é o tempo que ele gosta, tá? E ele não pode, por exemplo, dizer que a sua análise de 1 minuto ela tá errada e a de 30 minutos, a de 1 hora, de um dia dele tá certa. Por quê? A análise do mercado de 1 hora de H4 a H8, de 1D, de 1M, de 1S, é o mesmo que você vai fazer de 1 minuto. Porém, o que acontece? A visão que ele tem é uma visão só macro, é uma visão gigantesca dele. Ele só trabalha em tempos maiores. Porém, você que trabalha dentro do mercado com tempos menores, você também pode analisar o mercado de forma profissional. Mas o que você tem que fazer? Você vai ter que se dedicar ao dobro do cara que opera num tempo maior. Porque o tempo menor, ele exige mais especificação, né? Ele exige mais detalhes. É igual aquele cara, por exemplo, que ele é um... Por exemplo,
Eu estava vendo esses dias um cara que ele se profissionalizou em advocacia marítima. Quer dizer, é uma coisa muito específica, né? Você vê que a advocacia ela é grande demais. Se você for procurar um advogado, você vai achar N advogados em vários lugares no mundo. Mas um advogado que ele advoga dentro da parte marítima da Marinha é muito difícil de se encontrar. Mas não é a mesma coisa, porém, ele é específico naquilo ali. Então você vai se tornar também isso. Você vai se tornar uma pessoa específica. É por isso que eu digo, o cara que opera microentradas, ele opera em qualquer mercado. Você opera em qualquer mercado. O cara que ele opera em grande escala, numa visão macro, dificilmente ele vai migrar para um tempo muito menor, porque a visão dele é muito gigante, então ele pensa a longo prazo, 1 hora, 2 horas, um dia, uma semana, um mês, e até às vezes anos, né? E a gente que está no mercado intraday, no mercado microscópico, então você vai ter que ter uma visão melhor, você vai ter que ter um tempo melhor, enfim, tudo que você vai fazer tem que ser muito específico, tá bom? Então, aonde nascem os candles? Os candles nascem dos acionistas, eles movimentam o mercado para cima ou para baixo, tá bom? Então vamos lá, recapitulando mais uma vez. Aqui que vocês estão vendo aqui é a sombra do candle. O que é a sombra do candle? É a força oposta, tá bom? O candle não fechou aqui positivo, não fechou na compra, certo? Só que, porém, alguém aqui, algum player, tentou jogar o mercado para baixo. Tá vendo? Por isso que ficou essa sombra aqui, ou esse pavio, essa linha que você está dizendo aí. Tá vendo essa linha aqui? E formou-se um corpo. Por que se formou um corpo? Porque ele abriu aqui e fechou aqui. Ou seja, cada candle fechou com um preço. Nós chamamos de pips. Tá? Os pips é esses numerozinhos que você está vendo aqui, ó. Tá vendo? Esses numerozinhos aqui, esses aqui. Ó. É isso aqui que movimenta, ó, tá vendo? 490, 8,600, 550 e assim ele fica movimentando o mercado. É isso que faz as pessoas ganharem dinheiro. Tá bom? Ó, se eu tivesse feito uma compra aqui agora, uma compra aqui agora, nesse minuto, eu teria ganhado aí, com certeza, muito dinheiro, tá bom? Vou abrir aqui só para vocês verem, para vocês mais ou menos terem uma noção, tá? Eu abri 1,30, então, provavelmente aqui vai dar um gain. Porém, o nosso intuito aqui, agora, nesse momento, é você entender como nascem os candles, né? Porque se formam os candles, tá? Então a formação delas que vocês estão vendo aqui o mercado ele tem 3 posições, né? Olha só aqui. Descida, né, que é a força dos vendedores, e aqui uma reversão. Tá vendo aqui, ó? Subida, né? É a força dos compradores, ou seja, para cima, para baixo, para baixo, para cima, para os lados. Então, ou seja, o preço cai, o preço sobe e o preço distribui, tá bom? Então, nós vamos aí começar a fazer uma análise de price action, tá, pessoal? Análise de price action, nós vamos falar o que é exaustão. Olha só que linha gigantesca você pegou aqui. Só para mostrar para vocês aqui. Na próxima aula nós vamos aprender sobre isso, tá? Olha só, esse preço aqui, o que aconteceu, né, com esse preço aqui? Olha só que coisa magnífica isso aqui, gente, para vocês mais ou menos terem uma ideia. Olha só, olha o que aconteceu nesse mercado. Que dia que foi isso daqui? Isso aqui foi dia 28 de agosto, às 20 horas. Olha só, o mercado ele sofreu uma alta muito gigantesca, tá? E ele começou a ter o que? Uma exaustão, tá bom? Ele teve vendas, ele teve outras vendas, teve sobrevendas e ele teve uma exaustão. Você vê que aqui ele começou a ter uma lateralização, ele começou a andar de lado, tá bom? Lateralização nós chamamos de distribuição.
Ou seja, o mercado ele vem, ele tem uma alta, ele tem uma lateralização, ele respira ou para descer novamente, como desceu aqui, ou então para continuar a sua descida, a sua subida novamente. Tá bom? E o mercado ele é assim: sobe, desce, distribui. Tem linhas de exaustão, de alta, de baixa, enfim. E assim o mercado funciona, tá? O mercado ele realmente é um mercado fantástico. Se você realmente aprender esse mercado, você vai se dar muito bem nesse mercado financeiro. E a Albertrader está aqui para te ensinar da melhor forma possível como você alcançar esse objetivo. Pessoal, mais é isso. Muito obrigado aí pela sua atenção. Na próxima aula nós vamos aprender sobre suporte e resistência, tá bom? Para você mais ou menos ter uma ideia de como funciona suporte e resistência. Não perca, tá bom? Deixa seu like, compartilha seu vídeo. A Albertrader está aqui para te ajudar você a chegar à constância, né? Nos seus objetivos. Obrigado aí pela atenção. Até a próxima. Tamo junto.